todo respeito a tantos pastores, mestres aqui, eu posso dizer que esse é o meu preferido. Então vamos receber de coração aberto a palavra vinda dos Estados Unidos da América com o pastor Gustavo Bessa. Nós não estamos vivendo essa situação por acaso. Se nós olharmos para trás, para a nossa história como povo brasileiro e como igreja, nós perceberemos o tanto que precisamos de Deus. De alguma maneira, Deus tem vindo sobre o Brasil. Deus sacudiu os alicerces da nossa nação. A nossa economia foi abalada. A nossa política está desestruturada. A sociedade parece estar vivendo um caos. E qual deve ser a nossa postura e atitude diante de tudo isso? Cruzar os braços? Não. Ficar em silêncio? Não. Nós precisamos nos levantar como igreja, como povo de Deus, como autoridades de Deus nessa terra e clamar: Senhor, tem misericórdia de nós. Quando o povo de Israel viveu uma situação semelhante, os sacerdotes foram os primeiros a se colocarem diante do Senhor para pedirem: Deus, perdoa-nos. E então os sacerdotes convocaram todo o povo. E a palavra era: não rasguem as suas vestes, mas o coração. Voltem-se para Deus. Mas como? Como uma nação que ama o Senhor, que busca andar de acordo com a lei do Senhor, pode se afastar de Deus? Como? No tempo de Israel, o templo continuava sendo lugar de adoração, os sacrifícios continuavam a ser oferecidos, o povo continuava a ir celebrar o nome do Senhor nas festas santas, mas de repente a sociedade toda percebeu que a mão de Deus estava sobre eles. Por isso o clamor dos sacerdotes, por isso a convocação do povo. Em algum momento da história, aquelas pessoas que se chamavam pelo nome de Deus haviam se afastado do Senhor. As práticas continuavam as mesmas, a performance era a mesma, as celebrações eram as mesmas, os sacrifícios os mesmos, os cânticos os mesmos, mas o coração estava longe do Senhor. Sutilmente, ídolos começaram a ser construídos no coração daquelas pessoas, e elas começaram a se curvar diante desses ídolos, esquecendo-se de Deus. Ah, como isso pode acontecer facilmente, como facilmente podemos levantar ídolos no nosso coração. Não é necessariamente um ídolo no formato de uma imagem de escultura, de gesso, de ferro, de pedra, não. São ídolos mentais, imagens na nossa cabeça. E pode ser um nome de um ministério. De repente o seu ministério tomou o lugar de Deus. E você tem se curvado não diante de Deus, você tem se esforçado não por causa de Deus, você tem suado a sua camisa não por amor ao Senhor, mas por amor ao seu próprio nome, ao seu ministério. O ministério pode se tornar um ídolo, a teologia pode se tornar um ídolo, a sua família pode se tornar um ídolo, os seus negócios podem ter ocupado o lugar de Deus no seu coração. E isso acontece de uma maneira tão sutil, pouco a pouco. Ao invés de você fazer as coisas pensando no Senhor Deus, ao invés de tomar as suas decisões perguntando: Deus, o que eu devo fazer? Você começa a tomar as suas decisões pensando em métodos, seguindo técnicas, almejando os resultados, e não primeiramente pensando: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Os cultos continuam cheios, as pessoas continuam participando das celebrações, mas Deus não está lá.
precisamos nos voltar para o Senhor. Nada, absolutamente nada pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. A nossa família não pode, o nosso ministério não pode, a nossa teologia não pode, os nossos planejamentos não podem ocupar o lugar de Deus. Os métodos que usamos para fazer a igreja crescer ou a igreja avançar, esses métodos também não podem ocupar o lugar de Deus. As técnicas não podem ocupar o lugar de Deus. Os nossos negócios, o nosso trabalho, a nossa política, a nossa ideologia, nada disso pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. E se em algum momento na nossa trajetória, algumas dessas coisas ocuparam o lugar de Deus, é tempo de nos arrependermos. É tempo de perguntarmos: Deus, o que é que entrou no meu coração e que ocupou o teu lugar? Deus, onde eu fui colocar a minha lealdade? Deus, o que tem movido o meu coração? Deus, o que tem atraído a minha força e o meu pensamento? Deus, onde eu tenho colocado o meu coração e os meus olhos, Senhor? Se não for em Ti, se Tu não és a razão da minha vida, se eu não busco forças no Senhor, se Tu não és a primeira palavra nos meus lábios quando eu acordo de manhã, Deus, me perdoa. É tempo de volta, é tempo de nos voltarmos para o Senhor, não rasgando as nossas vestes, mas o nosso coração, quebrantando-nos diante do Senhor e clamando: Deus, Deus, nos perdoa, nos perdoa. Nós nos tornamos tão eufóricos, nos tornamos tão festivos, vimos tanto da glória do Senhor em tempos passados que nos esquecemos do Senhor e abraçamos as celebrações, esquecemos-nos do Senhor e abraçamos o ministério, esquecemos-nos do Senhor e abraçamos os cultos, as reuniões, os métodos. Deus, nos perdoa. É tempo de volta, é tempo de rasgarmos o nosso coração e focarmos os nossos olhos somente em Deus, buscarmos as nossas forças, planos, projetos em Deus, que Ele seja único no nosso coração. Somente a igreja, aqueles que se chamam pelo nome do Senhor, aqueles que nasceram de novo em Jesus, somente esses receberam de Deus a autoridade e o poder e o comissionamento para trabalharem para a transformação da terra. Você conhece a palavra. A palavra nos diz, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. É tempo de uma volta para Deus. É tempo de rasgarmos o nosso coração. É tempo de clamarmos: Deus, tem misericórdia de nós. Esse é o tempo para que o Senhor venha e deixe sobre nós uma bênção, a restauração plena da nossa nação, em nome de Jesus.